falando sobre vacinação infantil agora, né? Sim. O ministro declarou, o Queiroga declarou recentemente que as mortes de crianças por Covid estavam no patamar aceitável, foi a palavra que ele usou. Eu queria entender um pouco melhor esse termo, porque a gente não tem nenhuma morte confirmada por conta da vacina nas crianças. Não temos. E, ao mesmo tempo, em 2021, a Covid foi a segunda principal causa de morte entre crianças de 5 a 11 anos, que são o público vacinável agora, né? Tá. Então, eu queria saber como se calcula esse patamar de mortes aceitáveis de uma doença evitável e o que você tem a dizer para os pais nesse momento sobre isso. Primeiro, nenhuma morte aceitável. Começa por aí. Agora, em relação a esses números, eu tomei o cuidado de pesquisar com o Dr. Caio Salvino e me municia muitos dados, etc. Quem é Caio Salvino? O Caio Salvino é um bioquímico, é um estudioso, ele publica muito e ele fez um levantamento, nós estamos aguardando do Ministério, esses números que você tem de que morre mais criança de Covid, são números que têm que ser investigados para aceitar. Lembra que eu falei que é importante você casar o que você observa com os números que são ditados? É fundamental isso. Um exemplo clássico disso é a imunidade duradoura que eu enfrentei. Como eu sou doutor em imunologia, eu conheço células de memória. Segunda aula do primeiro ano de medicina, imunidade celular. E eu não tomei vacina por conta disso, porque eu analisei o custo-benefício. Então, o que acontece? Quando você pega crianças de 5 a 11 anos, em que você não observa as fatalidades, você só está vendo números que estão te informando, a primeira coisa que eu faço, com o único objetivo de proteger o meu paciente, que no caso são as crianças, é checar se esses números são verdadeiros, porque não bate com o que o americano está vendo. Porque se a gente olhar, só morreram 500 crianças e dessas 500, pelo menos muitas, que eram 1.400 comorbidades. Só que essas 1.400 comorbidades tinham crianças que tinham 3 ou 4 comorbidades. Então, esses números não estão fiéis. Uma das coisas que me preocupa muito é a gente já assumir um dado que foi passado. Mas são órgãos oficiais. São órgãos oficiais. Mas, por exemplo, se falam que o sol é azul e tem 150 trabalhos falando que o sol é amarelo, e eu estou todo dia vendo o sol amarelo, eu vou acreditar no que eu estou vendo, porque está nesses 150 trabalhos. Então, quando você vê também como essa vacina, que estão chamando de vacina, mas é uma terapia genética, ela é confeccionada e ela estimula a produção de uma proteína spike, que é de alta toxicidade. Aliás, essa tese a gente desenvolveu logo no primeiro momento, que eu percebi que quando o vírus era quebrado. Então, você fica um pouco preocupado, porque no contrato, eu falei no Ministério da Saúde, com o coração, mas com raciocínio e conclusão. Então, por exemplo, você fica preocupado porque os estudos estão em andamento, sim. O contrato da Pfizer está lá, vacina emergencial. Mas eu não tenho poder, eu só mandei as pessoas botarem a mão na consciência. Eu quero que os pais analisem isso. Você olha para o lado, pergunta em 5 lugares diferentes quantas crianças vocês conhecem que faleceram. Eu acho engraçado, de um mês para cá, mudou tudo. As crianças não eram condições emergenciais, hoje passaram a ser condição emergencial. E eu vejo pediatras lá no passado tranquilos, falando, não, as crianças, é raro o desenvolvimento da síndrome multissistêmica, que responde com tratamento. E de uma hora para outra mudaram uma postura. E eu fico inseguro porque eu não sei os riscos, não sei se vai acontecer alguma coisa, mas são crianças em formação. Então, por isso que eu não acho, no presente momento, na situação em que as UTIs não estão cheias, na situação onde não estamos vendo fatalidades de criança, tivemos um monte de casos, só a minha equipe já atendeu do dia 20 de dezembro até hoje 540 casos. Então, você começa a ver que não está havendo uma situação emergencial para a vacina. Então, é por isso que nas vacinas para as crianças, no meu entender, não vale o risco-benefício, é o futuro do Brasil. Agora, veja bem, Chloé, se está UTI de criança lotada, gente morrendo, vamos embora para a vacina, seja o que Deus quiser.
Então, nós temos que tirar a cabeça do buraco e ver qual é a nossa situação, porque nós estamos diante de um outro problema e as soluções são mais simples. Mas cada um faz o que quer, essa é a minha opinião pessoal.